Abra sua Bíblia em Gênesis, a gente vai ler. Se o pessoal da mídia puder colocar na versão NAA, eu agradeço. Gênesis capítulo 16. Como eu sei aqui que o povo gosta de Bíblia, a gente vai ler alguns versículos em duas partes diferentes. Gênesis capítulo 16, a partir do versículo 7. Quem achou, pode dizer amém. Primeiro livro da Bíblia para quem é novo na fé. Daniel, faz favor. Você está aqui? Cadê Daniel? Vem cá pegar aqui a agenda, vá. Para poder ficar menos espaço. Gênesis 16, a partir do versículo 7. Quem não encontrou, o pessoal da mídia, eita pessoal potência, já colocou na tela. Isso é bênção. Diz assim a palavra de Deus: quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, diga, no deserto, junto à fonte, no caminho do sul, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Diga comigo assim: um deserto e uma promessa. Prosseguimos para o versículo 11. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Alguém pode dizer amém? Vá para o capítulo 21 do mesmo livro de Gênesis, e a gente vai ler a partir do versículo 12. Enquanto você encontra, diga mais uma vez: um deserto e uma promessa. Diga: é igual a esperança. Mais uma vez: um deserto e uma promessa é igual a esperança. Se alguém aqui essa noite entrou no deserto, você vai lembrar da promessa que Deus lhe deu, e você sairá com a palavra de esperança. Vamos lá para o capítulo 21, a partir do versículo 12. A palavra de Deus diz assim: mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava, Agar, farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo de Berseba. Lembre-se, tanto no primeiro episódio, Agar estava no deserto, e Deus fez questão de lembrar a ela uma promessa. No primeiro episódio, Agar provocou o deserto, pois ela, ao saber que estava grávida, depois você vai conferir, você vai anotar e conferir, Gênesis 16, a partir do versículo 1. Depois que Agar descobre que está grávida, ela arruma problema para a vida dela, porque ela começa a tratar a sua senhora Sara, esposa de Abraão, com desprezo. Aquilo incomodou Sara. Sara pressionou Abraão. Abraão disse para Sara: ela é sua escrava, ela está sob o seu domínio, faça dela o que você quiser. Sara começa a humilhar Agar. Agar foge para o deserto. No deserto, a gente leu, a Bíblia diz que o anjo do Senhor chega para ela e pergunta: o que é que você está fazendo aqui, mulher? Só que ele faz questão de frisar, dizendo para ela: você não sabe nem de onde vem e nem para onde vai.
Porque no deserto, irmão, nós não temos ponto de referência. Eu não sei você, mas quando eu saio de uma origem para um destino, eu procuro guardar na minha mente algumas referências para poder chegar. A casa de fulano é perto da mercearia de fulano de tal, perto do supermercado. Agora eu vou lhe perguntar uma coisa: no deserto tem referências? Não, porque no deserto você não sabe nem onde está e nem para onde vai. Agora lembre-se, em qualquer deserto que nós estivermos, Deus nunca nos deixará só, porque Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu quero dizer que nesse deserto, se porventura você está vivendo hoje, Deus tem uma palavra de esperança para dizer para você: eu vou lhe dar direcionamento. Tem deserto que é a gente que provoca. O primeiro deserto foi Agar que provocou, porque ela não tinha nada de que ficar tratando Sarai com desprezo por estar levando o filho da promessa também. Porque Deus disse que da semente de Abraão multiplicaria eles como estrelas do céu e areia do mar. Se Abraão adiantou o processo e deitou-se com sua escrava em consentimento com sua esposa Sarai, aí o problema era de Abraão, mas era a semente de Abraão e Deus ia multiplicar. Porque em Números 23, versículo 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu uma coisa na sua vida, Ele vai cumprir, meu irmão. Embora existe deserto que nós provoquemos, tem deserto que a gente não provoca. A Bíblia diz que Jesus, lá em Lucas capítulo 3, versículo 4, que Jesus foi batizado, ele orou, viu o céu aberto, o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus, e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Mas independente do deserto que você está, seja ele provocado por desobediência ou um deserto que Deus está permitindo que você passe para poder levar você de nível de graça, poder e unção, eu quero dizer que Deus vai lhe dar luz e direcionamento. Você não vai morrer nesse deserto, porque Deus está com você. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz: quer você se vire para a esquerda ou para a direita, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, andai nele. Você não está perdido, Deus está com você. Deus estava com Agar no primeiro deserto da desobediência. Agora já o segundo deserto, aí eu quero que você acompanhe comigo Gênesis 21. O segundo deserto já não foi Agar que provocou, já foi o filho de Agar. Por quê? Quando a gente lê assim rapidamente, parece que Ismael é uma criança, mas Ismael já era um adolescente. Eu vou ler junto com você, o pessoal da mídia vai me ajudar. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 16, versículo 16. Gênesis 16, versículo 16. A gente vai ver a idade aproximada de Ismael. Quem encontrou, confirme com amém. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Quantos anos Abraão tinha? Agora vá lá para Gênesis 21, versículo aqui, 5. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Vamos lá? 100 menos 86. Não, peraí, todo mundo sabe, vamos falar forte, senão eu vou ficar preocupado. Quantos anos? Pronto, então Ismael já tinha 14 anos quando Isaque nasceu. Vamos prosseguir a leitura. E acrescentou, versículo 6. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na velhice lhe deu um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Vamos lá. Ismael tinha 14 anos, mas o desmame era cerca de 2
há 3 anos. Então, quando o problema aconteceu no segundo deserto que Agar viveu, Ismael já tinha aproximadamente 16 anos. Quantos anos? Então diga assim comigo: Ismael já não era tão menino, já era um jovem, sim ou não? 16 anos. Por quê? Aí agora nós vamos prosseguir a leitura a partir do versículo 9. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Vamos lá? Ismael 16 anos, Isaac 2 anos. Olha que falta de juízo desse menino. Vamos prosseguir. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele também é seu descendente. Agora redobra a atenção, por favor, no versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou um pão, um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Foi a primeira vez que uma pessoa com peso nas costas, à medida que o peso ia acabando, ela foi se preocupando. Por quê? Um odre era aproximadamente 11 litros de água e pão. Mas à medida que Agar ia andando no deserto sem rumo, que o peso das costas dela foi ficando leve, a preocupação foi aumentando. Porque quando acabasse a água e quando acabasse o pão, ela sabia que a morte dela estava mais próxima. Talvez seja essa a realidade que você esteja vivendo hoje, você que está aqui, ou você que nos acompanha pelas redes sociais. Você deve ter estado dizendo assim: agora meu suprimento acabou. A gente tem que ter a certeza de que nosso provedor nunca falha, porque em Salmo 23, 1 diz: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Deus não faltará na nossa vida. Se a gente perder a perspectiva de que é Deus o nosso provedor, quando a gente perder o meio que Deus usa para trazer a provisão, a gente vai ficar desesperado. Eu vou explicar citando Elias. Elias chega na presença do rei Acabe e diz: assim diz o Senhor, não vai chover. Deus olha para Elias: Elias, ó, preste atenção, se esconda, porque Acabe vai querer lhe matar. Elias se esconde no riacho do Queriate, e a Bíblia diz que ele toma água do riacho do Queriate, e todo dia Deus traz pão e carne através dos corvos. Não é assim? Quando o riacho seca, Deus fala: agora você vai se levantar e ir para a casa da viúva, porque eu ordenei que ela lhe sustente. Se Elias não tem a certeza de que Deus é o seu provedor, quando a água acabasse, quando os corvos deixassem de trazer o alimento, ele ia ficar desesperado, ou seja, sem esperança. Mas como Elias sabe que seu provedor, porque ele vive, ele pode crer no amanhã, ele sabia que o riacho do Queriate e os corvos era naquele momento o meio que Deus usou para poder trazer provisão. Mais tarde seria a viúva. O emprego que você tem é bênção, mas ele é o meio que Deus usa para poder trazer a provisão para sua casa. A empresa que você tem é bênção, mas é o meio que Deus tem para trazer provisão para sua casa. Porque se você confiar que é seu emprego, quando você perder o emprego, você vai ficar louco. Se você confiar que é sua empresa, se sua empresa não estiver faturando, você vai ficar preocupado. Não, quem nos sustenta é Deus. Porque o salmista diz: eu fui moço, agora eu sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você não morrerá nesse deserto. Deus é contigo. Quando você olhar para frente e não ver saída para a esquerda, para a direita ou para trás, nunca se esqueça de olhar para o céu. Porque no Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte. Ele pergunta, mas no versículo 2 ele começa a responder: de onde me virá meu socorro?
E eu quero responder na terceira pessoa para você. Levanta a mão direita para receber em nome de Jesus. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Eis que não cochilará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua entrada desde agora e para sempre. Aplauda o eterno. Aleluia. Glória a Deus. Quando acaba a água, versículo 16, 15, aliás, desculpe. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. Agar foi tomada pelo desespero. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão, por favor. Alguém além de mim, com certeza, já deve ter orado quando o seu filho estava doente e você não conseguia descobrir, dizer assim: Deus, tire a dor dele ou dela e coloque em mim. Quem já fez essa oração aqui? Todo pai e toda mãe fez, meu irmão. Agora imagine você sem água, seu filho começar a chorar, você no deserto, sem ter direção, sem ponto de referência. Qual é a mãe que aguentava ver o filho morrer na sua frente, meu irmão? Um tiro de flecha era aproximadamente 100 metros. Mas quando tudo parecia impossível, e aquilo que parecia ser sua morte, Jesus está dizendo: eu cheguei hoje e vou resolver. Eu sou um milagre, você é um milagre de Deus. Aí o que acontece? Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Aonde? Lá no lugar onde ela colocou o menino para morrer. Onde é que você colocou a promessa que Deus lhe deu? Deixa eu olhar aqui. Deus está dizendo para você assim: vá buscar o menino, viu? Eu queria ver os olhos de vocês, só vocês estão vendo o meu. Mas vai dar certo. Fala para o seu irmão assim: vá buscar o menino. Vá buscar o que Deus lhe prometeu. Reavive a chama de Deus que está em você. Você recebeu uma palavra, você recebeu uma promessa. Você está desesperado agora porque você talvez esteja sem rumo. Você está olhando e não está vendo direção. Mas Deus mandou eu aqui essa noite para lhe dizer: ei, o menino não vai morrer. A promessa vai se cumprir. Hebreus 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, meu irmão. Ele é invisível, mas é real. Aleluia. Uma vez Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim para ele: passemos para o outro lado do mar. Só que Jesus levou um travesseiro. Pergunta para o seu irmão assim: quem leva um travesseiro vai fazer o quê? Pode responder: vai dormir, meu irmão. O problema, sabe o que é, Anaí? É que no meio do mar o vento bate forte e as ondas se levantam. E Jesus continua fazendo o quê? Não tem hora que a gente está agoniado e parece que Deus não está ouvindo a nossa oração? Ou então parece que Deus não está respondendo? Eu não, irmão, fala a verdade. Só eu aqui é que penso isso, sinto isso. Quem já sentiu isso aí, pelo menos uma vez na vida aí, além de mim? Tem hora que a gente fala: Deus, você não está vendo não, que eu estou agoniado, Senhor. Vem aqui, por favor. Os discípulos fizeram pior que nós. Eles levantaram Jesus, sacudiram: Jesus, você não está vendo o que está acontecendo aqui não, Jesus? A gente vai morrer.
Parecia que Jesus não estava preocupado com o que estava acontecendo, mas não era. O que foi que Jesus disse para os discípulos enquanto ele estava na margem do rio? Passemos para o outro lado. O que vai acontecer no caminho não importa, meu irmão, porque no final o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Pois pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde, permanece para sempre. Você pode dar uma glória a Deus, um aplauso ao Senhor, exaltar o nome do Eterno. Aleluia. Jesus levanta e disse: ó vento, se aquieta, mar, calma. Depois que Jesus resolve o problema, porque é o seguinte, irmão, ele vai resolver e vai ouvir o nosso clamor, amém? Mas depois, fala para o seu irmão assim, ele vai ter que lhe ensinar. Ele olhou para o discípulo e falou assim: vocês estão sem fé, viu, rapaz? O que foi que eu falei, rapaz? Mas é normal, irmão, não deveria ser, mas a gente esquece. Deus fala algo e a gente esquece. Vocês lembram de Agar? A primeira vez que ela vai no deserto, Deus fala: presta atenção, você está grávida, vai nascer um menino, vai ter uma multidão, porque eu vou abençoar você, porque aí tem uma semente de Abraão. Aí no versículo, capítulo 21 que a gente leu, ela está no deserto de novo. Aí fala para o seu irmão assim: ela esqueceu a promessa. Agora pergunta para o seu irmão assim, mas não deixa ela responder assim: você está lembrado da promessa? Está lembrado? A gente esquece, irmão. É ou não é? Eu namorava com minha esposa na época, aleluia. E a mãe dela não gostava de mim. Primeiro eu era preto, aleluia. Depois eu era pobre, aleluia. Tudo errado. A mãe, eu disse: meu Deus, minha filha, criei ela tanto bem, vai passar fome com esse neguinho. Mas eu tinha fé, estava apaixonado por ela, aleluia. E um dia, irmão, ela me humilhou, rapaz, porque Satanás botou na cabeça dela que eu ia mexer com a filha dela. Todo mundo entendeu, né? Mexer que eu estou falando, a intimidade dela. Não ia assumir e ia largar para lá. Eu disse para ela assim: se eu vou casar com sua filha, para que eu vou antecipar o processo? Eu vou casar. E um dia a gente saiu no culto aqui, teve o culto e tal, e aí a gente tinha um horário para chegar, irmão. E aí deu o horário assim, faltando uns 10 minutos, aí a gente foi, e eu passei rápido ali no quebra-mola, no Alto Cruzeiro, e o óculos dela de grau caiu. Porque quando a gente chegou lá, o diabo botou na cabeça da mãe dela que a gente estava num motel, diga misericórdia, estava na igreja, irmão, poxa, aleluia. E que a gente estava apressado por causa do horário, olha a coisa do inferno. E que eu perdi o óculos. Ela me humilhou, rapaz, falou assim um monte de coisa. Na época Carlinho fazia parte da nossa igreja, ele estava na hora. Eu disse assim: deixa para a senhora dar uma bronca quando o menino foi embora. Nada, eu vou lhe envergonhar na frente de todo mundo. Eu disse: oh meu Deus. Cheguei em casa arrasado, detonado. Fui dormir e Deus me deu um sonho. Diga para o seu irmão assim: quando você estiver muito agoniado, Deus vai ter que lhe dar uma anestesia. É porque às vezes Deus fala e a gente está agoniado. Aí Deus falou assim: esse menino só vai conseguir me ouvir na hora que eu mostrar um sonho para ele, que eu estou falando com ele da Bíblia, no louvor, que Deus já falou com a gente aqui no louvor, amém? Está falando agora através da palavra, mas tem hora que a gente está tão agoniado que Deus tem que dar uma anestesia, senão você não escuta. Aí eu dormi, eu tive um sonho. No sonho tinha um banquete, e a mãe de Lívia, na minha namorada na época, estava me servindo assim, o melhor prato, dando risada. Quando eu acordei, irmão, eu tinha levado uma bronca. Ela tinha botado para me chorar na frente do... Eu disse: Deus, brincadeira tem hora. Fala para o seu irmão assim: Deus é Deus, irmão. Depois você pode perguntar a Lívia, que é minha esposa, meu cunhado, ela me tratava melhor do que melhor todos os filhos. Antes da gente casar, ela me chamou na casa dela, me pediu perdão chorando. Depois que a gente casou, ela disse: você realmente cumpriu o que você falou. Você casou com a minha filha. Eu disse: eu sabia, só que eu não estava acreditando. E depois ela me pediu perdão, pastor, umas 10 vezes. Eu falei: eu perdoei naquele primeiro dia, minha filha. E Lívia ficava com ciúme. Lívia é minha esposa, viu? Meus cunhados: como é que pode, ela lhe trata melhor? Eu falei: porque Deus me mostrou no sonho. Fala para o seu irmão assim: o que Deus lhe mostrou
e o que Deus lhe prometeu, se estiver alinhado com a palavra, vai acontecer. Quem pode dar um aplauso bem forte a Jesus aí? Agora forte, isso é para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. A Agar, a escrava, esqueceu. E talvez você tenha se esquecido do que Deus lhe prometeu. E eu vim essa noite para lhe lembrar o que Deus já lhe falou. Vamos prosseguir a leitura? Está com a Bíblia aberta? Versículo 18. Agora aqui é a chave para que a gente faça a nossa parte. Ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Preste atenção. Deus mandou ela fazer 3 coisas: ficar de pé, levantar o menino e pegar na mão do menino. Vamos repetir? Ficar de pé, levantar o menino e pegar a mão do menino. Porque Deus só vai fazer o que a gente não pode fazer, irmão. Provérbios 24:10 diz: se você se mostrar frouxo ou fraco no dia da angústia, sua força é pequena. Primeiro Deus disse para ela assim: não tenha medo. Depois Deus falou assim: você está lembrado da promessa que eu lhe fiz? Terceiro Deus falou: agora levante, viu? Porque se você não levantar, o menino vai morrer. Fala para o seu irmão assim: você vai ter que levantar. Agora é com você. Porque Agar só podia salvar o menino se ela tivesse salva. Deus falou: Agar, levante, mulher. Deixa eu olhar os olhos de vocês. Levanta, homem de Deus. Levanta, mulher de Deus. Porque tem um menino que está chorando e precisa de você. Fala para o seu irmão: se levante. Não, desse jeito vai levantar não, ele vai dormir. Vamos lá, diga: se levante em nome de Jesus. Você lembra que quando Abraão pega o odre e o pão, ele coloca nas costas de Agar? Vocês estão lembrados disso? Não? Fala para o seu irmão assim: mas o menino não tinha 16 anos? O menino não levou nada. Escuta aqui uma palavra para você. Enquanto aquela pessoa da sua família não entende o que Deus falou, quem tem que carregar a promessa é você. Você está entendendo? Não? Porque às vezes a gente quer exigir de outra pessoa aquilo que Deus mostrou para a gente. Deus mostrou, foi para você, meu irmão. Quando Deus falou comigo que era para mim ir lá para a Praça da Misericórdia, para a rua, para pregar, Deus falou comigo. Eu não fiquei: irmão, vamos comigo. É porque às vezes Deus fala uma coisa para a gente, e a gente quer que o pastor faça, que a pastora, que o líder, que o pai, que a mãe. Deus falou com você, é você. A primeira pessoa que Deus vai usar é você. Porque se o pastor for fazer tudo, falar para o seu irmão assim: ele vai morrer. Você quer que seu pastor morra? E a pastora? Não, né? Agora eu fiquei preocupado, se não responder, vamos lá. Vamos lá, eu fiquei preocupado, porque se o pastor for fazer tudo, ele vai morrer. Diga: misericórdia. A pastora também, seu líder também, sua líder também. Quem tem, Deus mostrou a primeira pessoa. Lembra que Jesus falou bem assim: ó, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Orem para que o Senhor da seara mande ceifeiro. Fala para o seu irmão: é uma pegadinha. Pegadinha de Jesus. Por quê? Quando a gente orar: Deus, manda pregador. Deus falou: é mesmo, né? Vamos começar por você. Fala para o seu irmão: aleluia, oh glória. Diga: fala Deus. É porque quando é com os outros a gente fala, né? Fala. Alguém pode dizer amém? E um aplauso a Jesus, porque Ele merece, Ele é lindo. Jesus, receba, Senhor. Quando Jesus falou comigo, eu já tive uma ideia. Falei: vou levar uma caixa de som. Deus me deu a graça de pregar e cantar.
vou botar um playback e vou convidar a igreja. Quem quiser ir, amém. Quem não quiser, amém também, porque Deus falou, foi comigo. Poxa, na primeira vez que eu fui, já foi um violonista. Eu digo, ó, já comecei bem. Comecei com a banda, aleluia, a banda, o violão. Aí botei lá e aí o pessoal passava, rapaz. Porque tem um rapaz da igreja, um baixista chamado Mateus, que ele tem uma caixa desse tamanho, Daniel, chama Boombox, da JBL, aleluia. Meu irmão, a bicha faz um som que passou uns caras que eram músicos e disse assim, rapaz, onde é que está essa banda? Era só eu e ele no violão. Porque a unção de Deus está sobre nós, amém, irmão? Primeira vez violão, segunda vez violão, terceira vez violão, quarta vez violão em flauta transversal. E quando foi sábado agora, aleluia, violão, carrom, Jesus é bom, carrom, violão, flauta transversal, 2 saxofones, back vocal, o Anailde foi, ainda foi a Ana Flávia, uma criança. Você pode dar uma aplauso a Jesus? Fala para o seu irmão assim, se você esperar a perfeição para fazer, você não vai fazer nunca. Comece. Porque a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo, meu irmão. Deus é contigo. Jesus falou em Marcos 16, a partir do versículo 15: ide, vão para todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão nova língua, pegarão em serpente. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu disse, até se morto vier aqui, a gente vai orar para ressuscitar. Gostei da fé. Vamos mais uma vez aqui, porque é para botar fé não dos de trás. Vamos lá. Até se morto for lá, a gente vai orar para ressuscitar. Aí se vai ressuscitar é com Jesus. Porque eu não tenho medo de orar não, irmão. Se não ressuscitar, eu falei assim, ó pessoal, eu orei, agora vai conversar com Jesus aí. Porque se eu oro no nome de Jesus, não é no nome de Jesus, irmão? Sim ou não? O problema é que a gente fica com medo. E se eu orar e não acontecer? Ai, meu irmão, é com Jesus. A gente foi orar no nome de Jesus. Estava atendendo um rapaz aqui, numa empresa, nessa BA, né? Que chama, é a BA aqui, né? Que tá na reforma, BA ou BR? BR, né? E aí o rapaz, triste, um cliente meu, triste, falou, meu filho, rapaz, tem várias semanas sem fazer cocô. Quando ele consegue fazer, é em pé e sai duro como uma pedra o cocô dele. Imagina, o guri chorando, uma criança de 2 a 3 anos. É tão duro, se a gente jogasse na parede, cai um pedaço da parede. Eu disse, misericórdia. Aí eu falei bem assim, vamos orar. Jesus vai curar ele. Rapaz, eu só pensei, irmã Sabrina e Rony, depois que eu falei, Jesus, agora você tem que curar. Porque eu falei para o pai do menino que você ia curar Jesus. Aí eu falei, Jesus vai curar ele. Aí eu disse, Senhor, em nome de Jesus. Porque naquela hora eu comecei a sentir como se eu fosse meu filho, entendeu, Stefano? O meu mais novo, que eu tenho 2, um de 22 e outro de 4. Eu, Jesus, tira a angústia do coração desse pai, cura esse menino, ó Deus. Fala para o seu irmão, no mesmo dia, ele chega na casa dele, o menino foi para o banheiro, fez cocô de boa. Rapaz, você nem se alegrou, né, rapaz? De novo, faz conta que de novo, foi só um ensaio, mais uma vez agora. O menino fez cocô, tranquilo. Primeiro dia, segundo dia, uma semana, ele mandou um áudio para mim. Homem de Deus, bem que você falou. Disse, o que eu falei, Jesus? Que meu filho ia ficar curado. Tu és um homem de fé. Eu disse, Jesus, ainda bem que o Senhor curou, que eu tinha esquecido. Fala ao seu irmão, ora irmão, tu é crente. Dá um aplauso a Jesus com força aí. Rapaz, gelei, eu olhei ali o tempo, pensei que já estava naquele horário, mas ali é 1 minuto que está faltando para acabar, né? Tá certo, então está dentro do tempo. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Primeiro, ela ficou de pé. Depois ela levantou o menino. Depois ela pegou na mão. Por quê? Porque menino não sabe o que vai fazer. Menino não sabe.
Quando eu falo menino, não é só na idade, é no entendimento. Você já é um adulto na fé, você já é maduro, você já teve caminhada, tem caminhada com Deus. Então tenha paciência com quem é novo, tenha paciência com quem é nova na fé. Porque um dia alguém que era mais experiente, era mais maduro, já era adulto, teve paciência com você. Eu trabalho pela manhã, meio-dia, gosto de dar um cochilo. Aí meu filho mais novo entra no quarto, pá! Eu digo, misericórdia, dá logo um susto. Ele nem pede licença, ele só entra. É o filho, né? Aí ele sobe em cima de mim, Ronda, eu com sono, querendo dar uma cochilada, meio-dia, para voltar a trabalhar de tarde. Ele começa a fazer cócega e eu sinto cócega. A mãe dele ensinou ele a fazer cócegas, mas ela não sente cócega, aleluia. E ele vem fazer cócega em mim, que eu sinto cócega, Vitória. E aí ele começa a fazer cócegas em mim, aí diz, papai está gostando? Eu estou, não, que eu queria dormir. Porque criança não tem noção, irmão. H teve que se levantar, depois botar o menino em pé. E depois do menino em pé, ela pegou na mão do menino. Por quê? Para dar direção. Porque menino não sabe. E o que foi que ela fez mais? Vamos lá, versículo 19. O 18, mais uma vez, ponha-se em pé, levanta o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Vamos lá, primeiro H ficou de pé, depois H levantou o menino, depois H pegou na mão do menino, deu direção, e depois ela se firmou na promessa. Se firme na promessa, firme-se na palavra. Próximo versículo 19. Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Preste atenção, deixa eu lhe perguntar um negócio. Deixa o versículo 19 aí, por favor. No início. E abriu-lhe Deus os olhos e ela viu um poço de água. Deixa eu lhe perguntar um negócio. Esse poço estava lá ou apareceu? Estava lá. Agora, por que H não viu? Porque ela estava desesperada. Ela tinha perdido a esperança. E o que é esperança? É uma âncora para a nossa alma. A gente vai voltar nesse versículo aí, mas eu queria que vocês projetassem, por favor, aí, Hebreus capítulo 6, Novo Testamento. Hebreus 6. A gente já está terminando. Está dentro do tempo ali, graças a Deus, estou ali, né? Hebreus 6. A partir do versículo 13. Dá para colocar aí? Para a gente. Preste atenção. Esperança é a âncora da nossa alma. O que é uma âncora? A âncora é um objeto usado em navios para dar estabilidade, para que o navio não se mova de acordo com a força do vento ou a fúria do mar. Em Hebreus 6, a partir do versículo 13, a Bíblia diz assim, ó. Pois, tem a versão NA? Não? Tem não, né? Mas tudo bem, vamos lá. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com o juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou resumir. Seguinte, Deus chega para Abraão e diz, Abraão,
Você vai multiplicar como a areia do mar e como estrela do céu. Só que tinha dois problemas. Abraão era velho. 2, a mulher era velha e era estéril. Quando eu falo que era velha, ela já tinha passado do tempo de ter filhos. Vocês estão entendendo, né? E era estéril. Mas Deus, Ele gosta de um negócio mesmo difícil para nós. Impossível, porque aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Deus falou assim: Abraão, na terra aí vocês fazem um negócio, que é jurar. Alguém além de mim, quando era criança, já jurou? Eu juro para o meu pai e para minha mãe. Quem já fez isso? Quem não levantar a mão é um anjo. Deixa eu ver. É ou não é? Porque quando a gente jurava por alguém superior, era para confirmar que aquilo que a gente estava falando, a gente ia cumprir. Quando Deus falou com Abraão, Deus falou: Abraão, na terra você tem um negócio chamado juramento, que as pessoas juram por quem é superior. Só que tem um problema, Abraão: ninguém é superior a mim. O que eu falo já é, porque eu sou imutável. Só que tem um detalhe: só para você acreditar que eu vou fazer o que eu já falei, eu vou jurar por mim mesmo, porque não tem ninguém superior a mim. E tem um detalhe, Abraão: essa palavra que eu estou lhe dando vai servir no seu coração como âncora. Lembra que eu lhe falei? A âncora, você sabe o que é? É um objeto que o navio joga até chegar no lugar onde ele fixe, para que o navio não seja levado pelos ventos fortes e pela fúria do mar. Eu quero lhe dizer que você não vai ser guiado pela instabilidade dos seus sentimentos. Você vai ficar firme na palavra e na promessa de Deus, independente do que aconteça no meio do caminho. Aí ele fala assim: Jesus, ele entrou lá no véu. E aí você, porque crê na palavra de Deus, você vai entrar também. Eu vou explicar isso cantando uma música do refrão de uma dupla, Canção e Louvor. Ela fala assim, ó: quando eu oro, eu vejo o céu por dentro. O céu me abraça e traz alento. Oro para lembrar a minha alma: tenha calma, se eu tenho um Deus, não há o que temer. O que Deus está dizendo para mim e para você é o seguinte: você está desesperado, triste, angustiado ou com medo, porque você está vendo as coisas da terra para a terra. Eu, Jesus, já entrei no céu. Eu vim do céu, voltei para o céu, estou à direita de Deus, sou sumo sacerdote, intercedo por você. Agora você vai ver as coisas do céu para a terra. Venha. Essa noite Deus vai abrir a sua visão, para que aquilo que já está aí, você não viu, você veja. Porque a Bíblia diz que depois que Agar se levantou o menino, pegou o menino, deu direção, sustentou-se na promessa. Versículo 19 diz: e Deus abriu os olhos de Agar. Para quê? Para ela ver o poço. O poço já estava lá, só que o medo, a angústia, o desespero fez com que ela não enxergasse aquilo que já existia. Levante sua mão direita para receber em nome de Jesus. Essa noite Deus vai abrir seus olhos e vai ver aquilo que Deus lhe deu. E por causa do medo, da angústia, da ansiedade, do desespero, você não viu. Porque Deus é Deus de poder e é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aplauda, glorifique, exalte o nome do Eterno. Aleluia. Aí eu perguntei para Deus isso aqui, e Deus me respondeu quando eu estava vindo para cá. Versículo 19, coloca aí por favor aí, meu amigo. Versículo 19 de Gênesis 21. Vou ler aqui. Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água. Preste atenção. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber para quem? Pergunta para você, irmão: Agar estava com sede? E por que ela deu primeiro ao menino? Pergunta para o outro irmão: por que Agar deu água primeiro para o menino? Fala para você, irmão, assim: porque ele era filho da promessa, meu irmão. Era dele que viria uma multidão como estrela do céu e areia do mar. Bebore, pastor Bebore, mas não era de Isaac? Também. Mas Deus disse que descendente de Abraão tudo ia multiplicar. E nós também somos descendentes de Abraão, porque a Bíblia diz em Romanos que os da fé são filhos de Abraão. O que Deus prometeu a Abraão
também vai cumprir na sua vida, meu irmão. Amém? Ele vai cumprir. Porque a Bíblia diz que o grão de mostarda, se ele fica só fica ele. Mas se ele cai na terra e morre, ele multiplica. Aí ele diz: aquele que ama a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida, por amor a mim, a achará. Se a nossa esperança em Deus está só nessa terra, o apóstolo Paulo diz: somos os mais miseráveis dos homens. Vocês já sabem, eu tenho um filho que tem anemia falciforme, desde quando nasceu. Pela ciência não tem cura. Um médico disse que ele teria só 5 anos de vida. Quantos anos? Dia 30 de outubro, agora ele vai fazer 22. Você pode dar uma aplauso a Jesus Cristo aí? Agora aplauda forte. Chegou um pastor para mim, homem de Deus, sério, que me ama, gosta de mim. Ele é daqui do vale e disse assim: Deus já curou seu filho? Eu disse: não. Ele falou assim: mas você sabe que Deus quer curar. Eu digo: calma, irmão, eu sei que você me ama. Eu sei que você deseja que meu filho seja curado, porque é ruim, irmão. Vocês já viram alguns episódios. Ele teve 4 anos, ele teve pneumonia, quase morre. Com 7 anos ele teve um AVC, ficou sem andar, sem falar. Mas nosso Deus é Deus de milagres. Ele está falando, não está andando, porque Deus botou ele para falar e andar de novo. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. O filho quando nasce, as mães sabem. Qual é o primeiro nome que o filho fala? Papai ou mamãe? Aí Lívia falou assim para mim: como é que pode? A gente leva esse menino 9 meses, né? Não é assim, mãe? Fala para o seu irmão assim: é só um consolo para os pais. Porque depois o menino só vai falar mamãe, é ou não é? Então fique tranquilo, irmãs que estão grávidas ou que vai ter bebê. Pois ele falou papai quando nasceu. Quando ele deu AVC, que ele ficou sem falar, Sabrina, sabe qual foi a primeira palavra que ele falou depois que ele voltou a falar? Papai de novo. Mas agora só fala mãe. 7 anos ele teve um AVC. Com 11 anos ele passou 12 horas de relógio numa cirurgia para retirada da vesícula. Quase morre, mas ele não morreu. Aí eu falei para o pastor: pastor, eu sei que o senhor me ama, mas não fale isso para outra pessoa não. Porque quando você fala que Deus quer curar, isso pressupõe que Deus vai curar. Eu sei que Deus pode curar. Agora, se Deus quer, eu não sei, porque eu estou orando desde quando ele nasceu. Já tem 22 anos. Mas o que eu quero dizer com essa palavra: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque minha esperança em Deus está além dessa terra aqui, meu irmão. Eu quero continuar falando depois que eu morrer. Calma, está na Bíblia, eu vou lhe mostrar. Hebreus capítulo 11, por favor, pode abrir aí. Versículo 4. Eu fiz essa oração e Deus falou assim: quer a resposta? Vá para a Bíblia. Quem ama a palavra de Deus? Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz assim, ó. Oxente, aí não é Hebreus não, irmão. Vai voltar ainda, né? Eu quero ler com vocês aqui. Hebreus 11, 4. Dá para colocar aí? Diz assim, ó. Vai colocar. Vai, que esse pessoal aí é tudo potência. Aí. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pode prosseguir. Pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por meio dela, o que é que diz aí? Fala para os irmãos assim: Deus quer que você fale mesmo depois que você morra. Eu quero derramar minha vida e quero também instigar em seu coração esse desejo todinha para Deus, que no dia que eu morrer, que o pessoal diz assim: você conhecia Perboare? Rapaz, se Jesus estivesse na terra, ele parecia com aquele neguinho. Você está entendendo, irmão? Eu quero que a pessoa olhe para a gente e veja Jesus. Porque lá em João, quando a Bíblia diz que quando Lázaro morre, que Jesus ressuscita Lázaro, a Bíblia diz que o povo foi para ver não apenas Jesus, mas também Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado.
Levanta a mão direita que eu quero liberar uma palavra para o seu coração. Deus vai fazer seu coração queimar tanto por Ele, encher-se tanto de fé, independente das circunstâncias, que as pessoas vão querer conhecer Jesus por causa da sua vida. Você pode dar um aplauso a Ele aí forte. Uma palavra para os jovens. Quando eu era mais novo, eu vinha para o culto de jovens sábado à noite, aí depois tinha a vigília. A gente passava a noite toda orando. De manhã vinha para a escola dominical, de tarde ia para o evangelismo, de noite ia para o culto. Quando era na segunda eu trabalhava de ajudante de mecânico com meu pai, eu estava novinho. Fala para o seu irmão assim: vá fazer isso agora, Perboare. Aguento mais não, irmão. Olha, eu fui para o evangelismo agora, ontem, irmão. Eu passei a tarde todinha dormindo, quase morro, cansado. Fui cantar de noite, achando que já estava bem. Quando terminou o culto, os irmãos: pastor, você está cansado? Eu dormi 4 horas de relógio, irmão, quase. Por quê? Porque Salomão disse lá em Eclesiastes: lembra do teu Criador enquanto você é jovem. Isso quer dizer que quando a gente estiver velho, a gente não pode servir a Deus? Sim. Só que mesmo que a gente queira, a gente não tem mais o mesmo vigor e a mesma força da nossa juventude. Então, jovens, levanta a mão aí em nome de Jesus. Derrame toda a sua vida para Deus. Sirva a Deus com força, com dedicação, com todo empenho. Vamos ver se Daniel está curado. Daniel tem que se esforçar. Daniel não é filho da pastora, não, o outro Daniel. Tem que se esforçar um pouquinho mais. Tem que ir para a academia com o Rony. Bote sua força toda. Por quê? Porque Deus quer que a gente fale mesmo depois que morra. A gente está indo uma vez por mês lá. A igreja está convidada. Pode convidar, né, pastor? Quer uma igreja só, né? Para o evangelismo, pode. Lá a gente faz o seguinte: tem um panfleto que a gente entrega, olha, está repreendido, né? Que a gente entrega. Na frente tem uma mensagem bíblica. No fundo tem o QR Code de todas as nossas igrejas, que se a pessoa acessar, já vai para o Instagram. Para quê? Se tiver alguém lá que morar aqui perto do Dom Tomás, vem para a nossa igreja aqui. Mora na Aliança, vai para a nossa igreja na Aliança. Mora em Petrolina, vai para a nossa igreja em Petrolina, entendeu? É no centro lá. A gente aplica Jesus no coração e já deixa a semente lá, do ponto de referência para ela ir para uma das nossas igrejas. Alguém pode dizer amém? Então, se você quiser, dia 18, agora, 9 horas da manhã, a gente se concentra na Praça da Misericórdia. Vá lá, a gente tem panfleto para a gente distribuir, orar, anunciar Jesus, porque mais tarde vai chegar gente aqui também desse evangelismo. Dê um aplauso a Jesus Cristo aí, o Filho de Deus. A banda pode vir, eu já estou concluindo. Sabe por que eu citei o exemplo do meu filho? Porque eu vou fechar com esse exemplo aqui. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu disse para Deus: eu posso ser o ajudante do pastor Moacir para o resto da vida, Senhor. Eu não me importo com isso. Eu não quero receber o nome de pastor. Eu cuido de quem o Senhor quiser, eu vou para onde o Senhor mandar. Aí Deus falou assim: você não está entendendo. Vai ter portas que só vão ser abertas quando você for ordenado e respaldado pela igreja, meu filho. Vai ter que ter esse PRzinho na frente aí. Você fala, meu filho, Jesus falando comigo, que eu sou o seu Senhor. E você diz que é meu servo. Quando o Senhor manda, o servo não questiona, obedece. Você lembra que você fez uma oração? Aí Deus me lembrou da oração que eu fiz. Eu tinha um filho, só tinha um, e eu queria ter muito outro filho. Eu falei: oh Deus, eu não queria viver na terra só com um filho, eu queria 2. Na verdade eu pedi 4 a Deus, irmão, aleluia. Irmão, o que eu falo, eu acredito, irmão. E Deus me deu os 4. Só que 2, Deus levou. Porque ter um embrião no ventre é uma pessoa, sim ou não, irmão? Porque Davi disse: quando eu era um embriãozinho informe, o senhor já me via. Minha esposa teve 2 gravidezes ectópicas. Um antes do meu filho Israel, e a criança morreu. Sabe o que é, né? A gravidez nas trompas, arrancou uma. E outra gravidez ectópica depois do meu filho mais novo.
Então eu pedi 4 a Deus. Fala para o seu irmão, e Deus deu. Só que Deus levou 2. E deixou 2. Porque Deus não é o dono, irmão. Não, agora eu fiquei preocupado, se não responderam, vamos lá. Deus não é o dono de tudo. Salmos 24:1 diz que do Senhor é a terra e todos que nela habitam. O problema é que a gente se apega achando que é nosso. A gente tem que cuidar, a gente tem que amar, mas é de Deus. Porque se a gente entender isso, quando Deus levar, a gente não vai desesperar. Eu vou repetir. Se tudo é de Deus, eita, a irmã quase chora aqui do lado. Se tudo é de Deus, a gente não cantou nesse tanto, tudo entregarei. Cantou não, mas a gente canta, né? Sim ou não, irmã? A gente não canta? Canta ou não canta? Então não canta. Se você não vai entregar tudo, não canta. Jesus bendito. E Jesus do céu só olhando. Estou só olhando. Aí, minha esposa fez uma oração antes do meu segundo filho nascer. Deus, eu não quero que ele venha com anemia falciforme, porque eu tenho um traço falciforme, minha esposa tem traço falciforme, são altos níveis, e é mais de 90% para todos os filhos que a gente tiver, vir com anemia falciforme. Minha oração, minha esposa foi, eu só quero se vier são. A minha, Thales, Deus, eu quero são, mas se vier com anemia falciforme, com o Senhor eu aguento. Aí, Deus não é nosso pai? Sim ou não? Eu fiz um charminho, né, com Deus. Eu disse, Deus, só que tem um detalhe, Jesus. A sua obra vai ser feita independente de mim. Mas o Senhor me deu uns dons e talentos, e o Senhor vai perder uma mão de obra muito boa, porque eu vou ter que me dedicar para cuidar dos meus filhos. Deus olhou do céu, penso eu, e disse, neguinho ousado. Aí ele veio, e nós fizemos 2 exames, um particular e um público, chamado eletroforese de hemoglobina. Levamos para as 2 especialistas, e as 2 olharam o exame e falaram assim, vocês acreditam em milagre? Pois o menino não nasceu nem com traço falciforme, nem com anemia falciforme. Você pode dar um aplauso a Jesus Cristo aí? Agora aplauda forte. Diga para o seu irmão assim, só que Deus lembrou da oração do pastor. Quando eu estava lá um dia, tranquilo, Carlos, Deus falou assim, vem cá, senta aqui, quero conversar com você. Eu disse, é o que, Jesus? Ele disse, você lembra um dia que você falou que, eu estou lembrado, neguinho, tu disse lá, que se eu mandasse um menino enfermo, eu ia perder uma mão de obra boa, pois agora, eu quero que você seja pastor. Eu digo, espera aí, Jesus. Aí, fala a Deus. Aí falou assim, tá bom meu filho, eu não vou forçar você o que você não quer ser não, mas eu vou lhe contar primeiro uma história. Um dia, as árvores fizeram uma reunião. Essa história está lá em Juízes. Gideão morreu, o filho dele chamado Abimeleque matou os seus 70 irmãos, e Jotão, que era o filho mais novo, se escondeu. Depois ficou numa distância segura e contou, Israel, quero contar uma parábola. As árvores se reuniram e foram até a figueira, a oliveira e a videira. E as árvores disseram para cada um deles, reine sobre nós. E cada uma delas foram dando a negativa, figueira, videira e oliveira. As árvores foram até o espinheiro e disse, espinheiro, reine sobre nós. O espinheiro disse, venha abrigar-se debaixo da minha sombra. Pergunta para o seu irmão, pé de espinho tem sombra? Fala para o seu irmão, já começou mentindo. Depois o pé de espinho falou, agora se você sair debaixo da minha sombra, que é mentira, que saia fogo de mim e consuma vocês. Fala para o seu irmão, opressão, mentira e opressão. Aí Deus deu o checkmate, ó Ernesto, falou assim, tudo bem meu filho, você não quer ser pastor não, né? Lembre-se que eu coloquei dentro de você dons e talentos, que alcançam pessoas do jeito que eu lhe criei. E por causa da sua omissão, o pé de espinho vai tomar seu lugar. E pessoas que iam vir para minha casa para me adorar,
vão enveredar para o caminho da prostituição, para o tráfico, para homicídio, porque você foi omisso. Aí eu falei para Deus: ó Jesus, o Senhor pedindo com tanto carinho, eu aceito. Você pode dar uma aplauso a Jesus aí? Fique de pé em nome de Jesus. Fala para o seu irmão assim: sabe por que Deus vai renovar a sua esperança? Coloque por favor Gênesis 21, versículo 20, que eu concluo aqui, para a gente cantar. Sabe por que Deus quer renovar a sua esperança? Sabe por que Deus quer tirar você desse desespero? Porque Deus quer usar você. Agar, ela tinha que alimentar o menino, ela tinha que dar água para o menino, porque era do menino que ia ter a multiplicação. Tem muitas pessoas que estão esperando você. Você não pode morrer, porque você tem que cuidar do menino. Porque do menino, Gênesis 21, versículo 20, a gente vai colocar aqui, que a gente conclui aqui. Do menino, eu aceitei para ser pastor, você já sabe. E era Deus com o menino, que cresceu. O menino morreu? Diga, o menino cresceu. E habitou no deserto, e foi flecheiro. Tem 21? Que ele casou, versículo 19, 19 a 21 que ele casou. Cadê? E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. O menino casou. Você sabe quem são os meninos? O menino são os palestinos, irmão. É descendência de Abraão. Aí você já ficou triste, né? Mas aí o problema foi Abraão. Presta atenção. Deus não tem nada a ver. Deus não falou que da semente de Abraão, sim ou não, irmão? Porque a sua semente não vai ser como os palestinos, não, amém, irmão? Quando ele palestino é o pessoal do Hamas. Sua descendência vai abençoar a terra. Amém? Eu só peguei rapaz, você ficaram preocupado agora, não foi? Quando eu falei que era o povo do Hamas, né? Fala para você, irmão, assim: o seu pessoal não vai ser do Hamas, não, irmão. Vai ser cristão. Rapaz, esses caras estão desanimados. O que eu quero dizer é que vai ter multiplicação, porque Deus vai cumprir a promessa. E do menino, que é a promessa de Deus na sua vida, muitas e muitas vidas se converterão a Jesus Cristo. Porque você não vai morrer nesse deserto, amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você.